Você já parou para pensar que a história da humanidade é muito mais estranha, bizarra e surpreendente do que a gente aprende na escola? Existem fatos escondidos nos livros, segredos que mudaram o rumo do mundo e curiosidades que parecem até inventadas, mas aconteceram de verdade. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. Prepare-se, porque cada tópico deste vídeo vai revelar um detalhe curioso que vai fazer você querer ficar até o final. E eu já aviso, o último tópico é tão inacreditável que, se fosse contado em um filme, você provavelmente chamaria de exagero. Então se ajeita na cadeira, porque agora você vai conhecer 10 curiosidades de história que você nunca ouviu falar e que vão mudar a forma como você enxerga o passado. O imperador romano que fez seu cavalo senador. Calígula, famoso por sua excentricidade, não era apenas cruel, mas também completamente fora da realidade. Ele tinha um cavalo chamado Incítatus, que recebia banhos com vinho, comia em pratos de marfim e dormia em uma mansão própria. E, segundo historiadores, Calígula chegou a nomear o animal como senador de Roma. Isso mostra o quanto o poder absoluto pode levar alguém ao extremo da insanidade. Mas se você acha isso estranho, espere até descobrir no próximo tópico como uma simples tapeçaria quase acabou com a vida de um rei famoso. A tapeçaria que matou um rei. O rei Carlos VIII da França morreu de uma maneira completamente inesperada. Em 1498, ele caminhava distraído por um corredor do castelo de Amboise quando bateu a cabeça em uma viga baixa. O detalhe é que essa viga estava coberta por uma tapeçaria decorativa, o que a deixou praticamente invisível. Resultado, uma pancada fatal que mudou o rumo da monarquia francesa. E não é só a realeza que guarda histórias estranhas. No próximo tópico, um exército inteiro desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios. O exército que sumiu no deserto. Heródoto conta que o rei persa Cambises II enviou 50.000 soldados para conquistar o oráculo de Amon, no Egito. Mas, eles simplesmente desapareceram no deserto. Nenhum corpo, nenhuma arma, nada foi encontrado. Alguns acreditam que foram engolidos por uma tempestade de areia, outros defendem que foram atacados por tribos locais. Até hoje, o mistério nunca foi totalmente resolvido. Agora, se perder 50.000 soldados já é estranho. Imagina um homem que inventou uma guerra só para se divertir. A guerra inventada por Napoleão III. Em 1859, Napoleão III precisava distrair o povo francês de crises internas. Então, ele inventou um conflito contra um país minúsculo chamado San Marino. O curioso é que a guerra durou apenas algumas horas, e ninguém morreu. No final, ambos os lados se declararam vitoriosos. Falando em guerras bizarras, você sabia que uma vez uma batalha foi travada contra pássaros? A Grande Guerra dos Emus, Austrália. Em 1932, a Austrália enfrentou um problema, milhares de emus invadindo plantações. O governo decidiu enviar soldados armados com metralhadoras para resolver a situação. O resultado? Os emus venceram. Eles eram rápidos, se dispersavam facilmente e resistiram aos tiros. Até hoje, esse episódio é lembrado como uma das derrotas mais constrangedoras da história militar. E já que estamos falando de derrotas humilhantes, o próximo tópico vai te mostrar como uma rainha foi deposta, por causa de uma sobremesa. A sobremesa que derrubou uma rainha. Maria Antonieta ficou eternizada pela frase, que comam brioches, embora provavelmente nunca tenha dito isso. Mas essa associação com um doce de luxo em plena crise de fome ajudou a manchar sua imagem. O povo francês enxergou nela o símbolo da desigualdade e da indiferença da monarquia. Resultado, sua queda foi inevitável. Mas nem só de tragédias vive a história. O próximo tópico vai te mostrar um faraó que virou faraó, sendo mulher. A faraó mulher que apagaram da história. Hatshepsut foi uma das governantes mais bem-sucedidas do Egito Antigo. Ela construiu templos grandiosos, expandiu o comércio e trouxe prosperidade. Porém, após sua morte, muitos de seus sucessores tentaram apagar sua existência. Suas estátuas foram destruídas, e seus nomes, riscados das paredes. Só séculos depois arqueólogos redescobriram sua história. E se você acha impressionante uma mulher assumir o trono, no próximo tópico vai conhecer um homem que governou um país, sem nunca ter saído da prisão. O presidente que governou da prisão.
Andrew Jackson, nos Estados Unidos? Não. Estamos falando de Lula? Não. O caso é Joseph Estrada, ex-presidente das Filipinas. Ele foi eleito em 1998, deposto em 2001 e preso por corrupção. Mas, de dentro da prisão, manteve apoio político e influência direta nas decisões do país. Sua popularidade foi tão grande que, anos depois, conseguiu ser eleito prefeito de Manila. Agora, prepare-se, o próximo tópico é sobre um navio fantasma que até hoje ninguém explica. O navio fantasma de Mary Celeste. Em 1872, o navio Mary Celeste foi encontrado à deriva no Atlântico. A embarcação estava intacta, com suprimentos, carga e até a comida servida na mesa. Mas toda a tripulação havia desaparecido sem deixar rastro. Até hoje, o mistério intriga especialistas. Foram piratas? Motim? Fenômenos naturais? Nunca houve resposta definitiva. E se você ficou curioso, espere até ouvir a última história, uma guerra que durou mais de 300 anos sem ninguém perceber. A Guerra de 335 anos. Em 1651, a Inglaterra declarou guerra às Ilhas Scilly, um pequeno arquipélago próximo à Cornualha. Mas, como não houve batalhas, o conflito foi simplesmente esquecido. Oficialmente, a guerra só terminou em 1986, quando foi assinado o Tratado de Paz. Ou seja, tecnicamente, a guerra mais longa da história durou 335 anos, sem uma única gota de sangue derramada. E aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? A do cavalo senador, a batalha contra os emus, ou um navio fantasma que até hoje ninguém explica? Se você curte descobrir o lado oculto e curioso da história, já se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais fatos estranhos e surpreendentes que você nunca ouviu falar.